Pois bem, pastor Judy Clay, muito obrigado, pastor, pelo imenso privilégio que o senhor nos dá, a nós Uhum. da Escola Charles Spurgeon, de sentar aqui, da gente bater esse papo, de compartilhar um pouco das suas experiências. O senhor tem sido um dos preletores nesses dias da Semana Magna da Escola Uhum. Charles Spurgeon. O senhor tem trabalhado a temática de teologia e piedade, e eu então queria conversar com o senhor um pouco sobre isso, Uhum. tá? Mas antes, o senhor está aqui em Curitiba esses dias, eu queria lhe perguntar, o senhor como um baiano carioca, Sim. como é que o senhor está aí enfrentando o frio de 7 graus, hoje fez 7 graus, né? Como é que estão esses dias? Passeou? Como é que o senhor está passando esses dias aqui? Obrigado, professor Antônio Neto. Para mim tem sido um prazer. Eu conheço a escola Charles Spurgeon, já tive a oportunidade de estar em outros momentos, lá em Fortaleza, e agora pela primeira vez aqui em Curitiba. É sempre uma experiência encorajadora ver a influência positiva da escola no Brasil, o quanto viajando pelo país eu vejo pessoas. Olha, eu estudei na escola de Charles Spurgeon e tal, tive informação, vi o vídeo e tal. Aham. Então é sempre muito encorajador. Então, para mim, tem sido um prazer. Eu morei em Curitiba em 1998, século passado, Olha só. recém-casado. Fiquei aqui por 9 meses por conta de um curso que eu e minha esposa nós viemos fazer à época. E naqueles dias eu já senti o que todos comentam, né? Curitiba é a capital mais fria do Brasil. Aham. E fazia tempos que eu não voltava aqui e eu estou impressionado com o frio, né? Nós estamos no mês de agosto e tá frio a beça, eu tô assim, agasalhado. Eu tenho bastante tecido adiposo, isso ajuda, mas é fria a cidade, mas ao mesmo tempo uma cidade muito agradável. Eu passei hoje um pouco lá pela 15 de novembro, ali no centro histórico da cidade, e eu tenho muito apreço pela cidade de Curitiba. O estado do Paraná é um estado bonito, É. próspero, né? Enfim, para mim é um prazer. Eu oro para que Deus nos abençoe nesse tempo aqui. Quando eu tive lá em Balneário, na Hum. conferência da Pronobis, o senhor repetiu algumas vezes lá que o senhor estava no Brasil, que deu certo. E eu por dentro ficava, porque ele não andou no Paraná ainda, em Curitiba. Eu sou cearense, né? Aham. E eu sou simplesmente apaixonado por essa região, por ver que as coisas aqui parece que deram certo mesmo, assim. A estrutura da cidade, tudo. Então, é realmente muito bom. E é muito bom a escola Charles Spurgeon aqui, que fica mais pertinho do Rio, onde o senhor Sim. está, e aí o senhor pode chegar aqui mais vezes, né? Estaremos por aqui, sempre convidados. Para mim será um prazer poder de alguma maneira contribuir. Volto a dizer, eu aprecio demais o trabalho de vocês. Eu acho que é uma ferramenta poderosa para instrução, para encorajamento. É uma escola referencial, mantém a boa teologia, uma ortodoxia e ao mesmo tempo prepara para a vida prática, né? Para o ministério pastoral, para o exercício do trabalho missionário, evangelístico. Então, vocês estão de parabéns, que o Senhor os abençoe nessa sublime tarefa. Amém, amém. E pastor, o senhor é pastor na Igreja Batista do Jardim Botânico? Uhum. Qual o bairro do Rio? Lagoa, a rua chama-se Jardim Botânico, é uma rua extensa, né? Que corta alguns bairros. Nosso CEP é Lagoa, o nome é Igreja Batista do Jardim Botânico, por conta do contexto mais amplo, o nome da rua, inclusive. Lá eu estou servindo desde 2017, foi a igreja que me acolheu no Rio de Janeiro, quando Uhum, eu cheguei à cidade do Rio de Janeiro. Como você ainda há pouco disse, eu sou baiano, cresci no interior da Bahia, na cidade de Jequié, uhum. na primeira igreja batista de Jequié, onde meus familiares congregam até hoje. E quando eu cheguei ao Rio, a Igreja Jardim Botânico me acolheu, me enviou ao seminário. Depois eu saí para pastorear a Igreja Batista Betel de Mesquita. Por lá fiquei por quase 13 anos e voltei para o Jardim Botânico, onde eu exerço pastorado. Então estamos lá no Rio, que é uma cidade emblemática, né? Uhum. Cidade com muitos problemas, mas ao mesmo tempo com muitos predicados, e especialmente a sua beleza, a riqueza cultural. Eu gosto demais do Rio de Janeiro. Sim. Agora, além de pastor, o senhor conduz também uma editora, né? Editora Pronobis. Uhum. Já tem quanto tempo que a editora Pronobis tem de vida? A Pronobis, a sua data fundacional é 18 de março de 2020, o dia que nós lançamos a primeira obra, Teologia Sistemática do James Boyce. Bem na pandemia. Exatamente um pouquinho antes, nós não estávamos prevendo acontecer aquilo, Uhum. lançamos e quando chegou, falei, caramba, e agora, né? Aham. Mas a providência tem sido generosa conosco. Portanto, em menos de 6 anos, 5 anos e pouco,
nós já estamos perto de chegar a 100 títulos, o que é realmente algo extraordinário da parte de Deus em nosso favor. Então, a Pronobis nasceu em 2020 com o objetivo de somar forças às editoras que nós já temos no Brasil, boas editoras, diga-se de passagem, que fazem um trabalho já há décadas. Sim. Destaco, por exemplo, o trabalho da Edições Vida Nova, Editora Fiel, entre outras. Mas nós percebíamos que havia necessidade de publicar literatura mais voltada para a tradição batista. Sim. Como eu já te disse, eu sou batista e tenho muito apreço pelo povo batista. Não faço disso um ídolo, eu gosto sempre de enfatizar, mas não estou entre aqueles que desprezam a tradição batista, porque ela tem uma rica história, uma herança belíssima. Uhum. E embora houvesse e há, né, alguns bons títulos relacionados à herança teológica batista, há muita coisa para publicar. Então, começamos com a obra do Boyce, que foi um gigante do século XIX, o homem que fundou o Seminário Batista do Sul dos Estados Unidos, o seminário que foi a base de treinamento para muitos missionários espalhados pelo mundo, inclusive os pioneiros que aqui vieram. Zacarias Cleiteiro estudou com Boyce, com Benjamin Júnior, com Broads lá no século XIX. Então lançamos essa obra não porque não houvesse teologia sistemática. Nós temos boas teologias sistemáticas no Brasil, graças a Deus. Mas essa tem um grande valor simbólico. Foi a primeira lá e, repito, existiu grande influência. Lançamos essa e depois começamos a publicar. Publicamos Andrew Fuller, Michael Haykin, El Muller, pastores batistas, teólogos. E a esteira ampliou. Temos bons livros na área de tradição batista, mas ampliamos nosso serviço para ajudar e abençoar a igreja como um todo. Então, tem obras sobre biografias diversas, livro de aconselhamento, vida cristã, material infanto-juvenil, né, livros sobre ministério pastoral, pregação. Então, estamos com um catálogo mais diversificado, embora sempre com esse DNA batista, publicando obras tradicionais, né, clássicas. Tem muita coisa boa chegando aí. E o senhor falou agora uma palavra-chave, né? DNA Batista. Isso é uma crítica que eu já vi de forma recorrente de pessoas vindo de dentro de uma própria tradição reformada, que o batista é alguém que não tem confessionalidade, ele não tem uma tradição específica e que por isso explica porque que tem igreja batista de todo jeito, né? E na editora Pronobis, por exemplo, tem uma obra chamada Os Fundamentos Batistas. Até, inclusive, estou com um exemplar aqui, posso até mostrar para vocês. Sim, sim. Esse texto aqui. Então, fala um pouco para a gente, pastor, sobre essa obra. Esse é o livro. Nós lançamos ano passado, Antônio, inclusive com a presença do Mark Dever aqui no Brasil, inclusive lá no Rio, ele falou no Seminário Batista do Sul, do Rio de Janeiro. E essa obra é uma coletânea editada pelo Mark Dever e Jonathan Lima, dois pastores lá de Capitol Hill, lá em Washington, D.C. E esse livro é uma coletânea sobre eclesiologia batista raiz. Então, que nós temos vários autores falando sobre governo de igreja, ceia, batismo, pluralidade de presbíteros, diaconato, enfim, a relação dos batistas com outras tradições. Então, é um livro disciplina eclesiástica. Então, é, por assim dizer, uma imersão naquilo que é mais caro para nós no campo eclesiológico. Porque boa parte dessa crítica que você ainda há pouco mencionou, eu acho que ela é consistente, né? De fato, a Igreja Batista hoje no Brasil, ela se tornou um grande guarda-chuva, né? É um oceano muito grande, é a maior igreja, a maior denominação histórica da América Latina. Nós estamos falando de quase 15 mil pontos de pregação, igrejas e congregações espalhadas do norte ao sul do país. Mas, por algumas razões, nós perdemos muito da nossa identidade denominacional, da nossa herança teológica e confessional. Se você tiver 5 igrejas batistas num bairro, muito provavelmente serão 5 igrejas diferentes. Sim. E isso se dá por algumas razões, né? Então, o interesse em publicar esse tipo de literatura é a fim de oferecer àqueles que de fato querem ser batistas por convicção e não por conveniência circunstancial, acesso àquilo que é distintivo do povo batista, entende? Então, esse é um bom livro para aqueles que desejam ter uma visão ampla sobre esse assunto da eclesiologia batista, né?
Essa acusação de que falta essa identidade é um problema que nós temos aqui, mas quando a gente olha para a tradição, para a história do povo batista, nós sempre fomos muito zelosos, né? Os batistas, inclusive, foram até perseguidos por outras tradições cristãs por suas convicções inamovíveis, por suas firmes posições, inegociáveis posições. Por exemplo, credo do batismo, separação igreja e Estado, governo congregacional, etc. E tal. Então, o ponto é fazer o trabalho de resgate desses elementos distintivos do povo batista. O Dever tem uma expressão, eu até usei recentemente numa introdução que eu escrevi para o livro Porque Somos Batistas, um livro que está saindo agora, nesse mês de agosto, já está na gráfica. O Dever, quando chegou no sul dos Estados Unidos, ele assumiu o Capitol Hill, né? Ele olhando, fazendo uma análise da Convenção Batista do Sul dos Estados Unidos, nós estamos falando aí no final da década de 90, ele usou a seguinte expressão: os batistas do Sul, tá, podem ser comparados a um homem que sofreu um acidente frontal de carro, ficou em coma, e quando acordou 3 meses depois só se lembrava de uma coisa: missões. Uhum. Toda a teologia, toda a eclesiologia foi colapsada, esqueceu. Sim. Então, missões é um elemento bem distintivo também do povo batista, a primeira sociedade missionária, né? Andrew Fuller, Carey e outros mais, 1792. Mas missões não pode ser usada como cortina de fumaça para esconder os problemas graves que nós temos entre os batistas no Brasil. Então, é importante que resgate nossa eclesiologia, um diálogo com a nossa tradição, com os nossos pais na fé, para que nós possamos continuar sendo uma igreja missionária, evangelística, mas sem comprometer a ortodoxia, sem comprometer a identidade batista, Sim. que é, na nossa leitura, bem respaldada nas Escrituras. Sim. E, pastor, o senhor tem sido uma liderança nesse sentido. Eu vejo, por exemplo, aqui na região sul do Brasil, no Brasil como um todo, existem algumas lideranças, alguns líderes batistas, mais assim, que tem tentado fazer esse trabalho de resgate, e o senhor tem feito isso, inclusive, pela editora Pronobis, né? Então, se o senhor pudesse alistar, assim, aquele livro da editora Pronobis, sei lá, o seu. Não necessariamente o seu xodó, mas aquele que o senhor diria o seguinte: olha, eu acho que todo pastor batista tinha que ter esse livro aqui na mesa dele. Bem, eu tenho muito apreço por uma obra de três autores, três gigantes doutores, né? Nós publicamos História dos Batistas, da Inglaterra para o mundo. Essa obra cobre 400 anos de história, 4 séculos, século 17, 18, 19 e 20. Escrito pelo Michael Haykin, pelo Anthony Schutt e pelo Nathan Finn. Por que esse livro é importante? Ele foi publicado em 2022, salvo engano, 22 ou 23, se não falha a memória. E naquela ocasião, até aquela ocasião, ainda não havia nenhuma obra de história dos batistas robusta. Nós tínhamos, assim, opúsculos, artigos, livretos, mas uma obra densa, né? Um panorama, nós não tínhamos. Ou seja, uma igreja Sesc centenária. Os Uhum. batistas estão aqui já há mais de 150 anos. Então, eu diria aos batistas, vocês precisam aprofundar conhecimento acerca da história do povo batista, porque nós temos as páginas feias, nós temos as nódoas, por exemplo, o segregacionismo, segregação racial. No sul dos Estados Unidos é uma nódoa, né, muito conhecida até fora dos portões da igreja. Uhum. Mas os capítulos bonitos, encorajadores, são superiores e muito maiores. Então, estudar a história do povo batista é encorajador. Então, não é um exercício de antiquário, não é um apego idólatra, né? Bater no peito, só os batistas estão certos. Não é aquela visão landmarquista, sectária e tal. É um exercício encorajador. Eu sou professor de história no seminário Martin Butzer, tenho muito apreço pela história da igreja como um todo e, em particular, sobre a história dos batistas. Então, eu diria, estudem esse livro, leiam esse livro, que vai ser, por assim dizer, uma espécie de portal a partir do qual você vai entrar nesse mundo batista e vai ter acesso a nomes, datas, eventos bem
marcantes e tenho certeza que será útil para promover crescimento. Agora, vamos falar um pouquinho. Só o senhor disse que é professor de história, Uhum. e eu acredito que existe uma questão muito comum a respeito da história dos batistas, Uhum. certo? Que em outras tradições a gente não percebe isso com uma certa força, como por exemplo na igreja presbiteriana. Você não vai encontrar, por exemplo, aliás, se encontra, mas não na mesma frequência Uhum. como nos batistas, onde você tem o batista reformado, o batista regular, o batista bíblico, Uhum. o batista carismático, né, renovado. Uhum. Então, assim, historicamente, certo? O que produz essa variedade? Então, você vai encontrar em determinadas a Convenção Batista Brasileira Uhum. e existem outras convenções batistas, Uhum. Batista Memorial. Uhum. E aí você encontra uma igreja batista, um segmento batista que é mais arminiano, outro é mais calvinista. Uhum. E você encontra igrejas batistas, por exemplo, os batistas regulares no Brasil, Uhum. eles são todos dispensacionalistas, Uhum. ok? Então, o que que se atribui toda essa variedade e todo mundo se chamando batista ao mesmo tempo? Então, o Uhum. que que faz com que eles todos sejam batistas, Uhum. mas o que que faz também deles todos Ter esses pontos de terem isso, divergência. essas divergências? Ok. Então, como você bem disse, isso não é exclusivo do povo batista. As outras tradições também têm as suas variantes, né? Entre os presbiterianos nós temos alguns, digamos assim, tipos de presbiteriano, né? Presbiterianismo, né? Aqui no Brasil, por exemplo, pelo menos 3 grandes denominações com o nome de presbiteriano, ou igreja presbiteriana. Mas em relação aos batistas, há algumas curiosidades. Primeiro porque, diferente do que algumas pessoas pensam, o primeiro movimento batista não foi de lá que surgiu um segundo movimento. Foram movimentos, por assim dizer, paralelos. Então, o primeiro movimento batista nasce lá com aquele grupo que sai da Em Inglaterra. Jerusalém, com Jesus e os apóstolos. Não, né? Essa é uma lenda landmarquista, né? Nenhum historiador sério endossa isso. Aham. Isso não tem nenhum respaldo histórico. Isso começa no século XIX com o pessoal lá no sul dos Estados Unidos, Sim, sim. com James Graves e outros personagens, né? Aqui no Só uma Brasil foi brincadeira. popularizado, eu sei que é brincadeira, mas é sempre bom lembrar o pessoal, porque de vez em quando eu recebo as mensagens lá, porque os batistas não são protestantes e tal, né? E eu acho graça por vezes, porque Eu, assim, não tem nenhum respaldo histórico essa ideia de que houve uma linha sucessionista ininterrupta, usando nomes e datas, cenários diferentes. Então, mas é legal você pensar que em Atos 15 foi uma reunião da PIB de Jerusalém, né? em alguma medida, como diria um bom landmarquista, né? O DNA Batista estava ali, né? Teve Aham. Ali era a PIB de Jerusalém. Sim, pastor, mas desculpe. Brincadeiras à parte, não faz parte, essa brincadeira faz parte. O ponto, portanto, é o seguinte: o primeiro movimento surge com John Smith, Thomas Hughes, lá no, está falando de 1608, 1609, a primeira igreja batista, 1612, em solo inglês. Ela, embora não fosse tão. As, as linhas demarcatórias não estavam tão claras como hoje é, né? Arminiano, calvinista e tal. Mas, de fato, os primeiros, eles tinham uma inclinação mais arminiana, até pela influência dos menonitas, né? E tal, os anabatistas, no século anterior. E mais à frente, 2 décadas depois, é que surge, dentro da igreja congregacional, um movimento batista particular. Aí a gente está falando com John Spielberg e outros, Henry Jesse, que era um congregacional que depois aceitou o batismo, né? Lloyd Jones disse que ele foi o primeiro batista, né? Particular. Enfim, então, eu só estou dizendo isso, eu só estou a dizer isso para lembrá-los que, portanto, nós temos 2 movimentos paralelos: os batistas gerais, os batistas particulares. Lá na frente, muito lá na frente, até vai ter uma fusão lá na Inglaterra. Eles atravessam o oceano, né? O Atlântico, se organizam nos Estados Unidos, né? Nas colônias britânicas, em 1639, já um modelo batista particular. E essas associações, essas convenções vão se consolidando.
E dentro dessas convenções batistas, desses grupos associacionais, surge uma divergência aqui, uma divergência acolá, por exemplo, os batistas do sétimo dia, anteriores aos adventistas do sétimo dia, né? Aham. Então você tem, mais à frente tem um grupo que vai ter uma experiência mais carismática, vai organizar lá um grupo mais, por assim dizer, de linha mais pentecostal, que no Brasil nós tivemos essa divisão na década de 60. Mas para mim é o seguinte, a liberdade que se há dentro da estrutura de modelo governacional batista, onde você não tem gerência de uma igreja sobre a outra, as convenções, as associações, elas existem, elas têm o seu valor, mas as igrejas se associam voluntariamente. Nenhuma igreja tem gerência sobre a outra. Então, Sim. se 5, 6 igrejas se reunirem lá e quiserem organizar um trabalho distinto daquela, eles fazem. Então, na história da igreja, a gente vai ver essas variantes. Mas por que manter o nome Batista? Porque naquilo que é central, aquelas marcas distintivos, eles estão de acordo. Separação igreja e Estado, credo do batismo, governo congregacional. Então, esses são os distintivos batistas, né? Sim. E tal. Agora, na soteriologia, a divergência. Sempre houve batistas arminianos, batistas calvinistas e tal. No que tange as leituras sobre a doutrina do fim, né? A escatologia. Então, nós tivemos, mais à frente, o movimento dispensacionalista, boa parte das igrejas regulares nessa direção, mas os batistas históricos lá nas confissões inglesas e americanas eram mais amilenistas, depois houve influências de outras tradições. Então, existe de fato essa pluralidade, essa diversidade entre o povo batista. A minha crítica à atual conjuntura é que boa parte dos que se apresentam como batistas hoje não conhece sua história, Sim. não conhece a sua herança teológica e defendem posições estranhas ao povo batista. Sim. Exemplo, o que está acontecendo agora e está muito forte no Brasil, né? Que esse movimento de igreja multisite. Ou seja, é uma rede de igrejas respondendo a um comitê central. Sim. Um CNPJ, uma logomarca única, uma denominação dentro da denominação. Sim. Isso não é um modelo de igreja batista. Nós sempre tivemos igreja autônoma, independente, plantando novas igrejas, dando todo o suporte, até que aquela igreja, em formação, tivesse um governo próprio, se autossustentasse e conseguisse sua independência e ia multiplicando as igrejas. Então, é uma cooperação voluntária, não tem gerência uma sobre a outra. Então, hoje o problema no Brasil é que muitas igrejas batistas não passariam no teste, Sim. lá no checklist de distintivos batistas. Esse é um ponto. E se o senhor fosse alistar, assim, de cabeça, né? Quais seriam... Daria um pouco, um panorama desse checklist. Então, veja. O credobatismo... Sim, esse distintivo, mas não é um ponto importante, né? Quando surgiu o movimento batista particular, primeira igreja batista lá, 1638, 39, mais à frente já havia 7 igrejas. Eles reuniram e fizeram essa associação. Essa associação de igrejas batistas produziu um documento chamado Primeira Confissão de Fé Londrina, 1644. Uhum. No preâmbulo dessa confissão, eles dizem textualmente: nós batistas que falsamente somos chamados de anabatistas, defendemos nossa posição na ortodoxia. É o que eles estão a dizer. Em outras palavras, como os anabatistas, essa expressão já era assim, bem pejorativa e carregada, os estados, as nações, tinham muito preconceito em relação ao movimento anabatista, né? Pelo seu aspecto mais revolucionário, não os pacifistas, mas os revolucionários. Então, qual o ponto? Eles vão defender que os batistas, eles eram ortodoxos e criam nas mesmas doutrinas que os outros grupos afirmavam. Trindade, união hipostática de Cristo, plenamente divino, plenamente humano, né? Duas naturezas em uma única pessoa. Aquelas doutrinas centrais da fé cristã. Eles vão afirmar, portanto, para dizer assim, nós somos ortodoxos. Tá? Agora, nós temos nossos distintivos, por uma questão de consciência. O Thomas Hughes, que era um pastor, se tornou um pastor, é um advogado, que depois se tornou um pastor, ele escreve o mistério da iniquidade
e se dirige ao rei da Inglaterra, é um dos tratados sobre a liberdade de consciência. Ele diz: olha, rei, o senhor é autoridade, nós o respeitamos, mas o senhor não pode ter governo sobre a nossa consciência. Uhum. Você não pode arbitrar sobre a nossa consciência. Então, nossas convicções são essas. Por conta que você foi preso e morreu na cadeia, muito jovem ainda, tinha nem 50 anos de idade. Então, quando a gente fala assim de distintivos batistas, nós temos aqueles que são próprios do povo batista. Mas qual é a crise que nós temos hoje? É que nem mesmo os elementos distintivos do cristão ortodoxo, por vezes, estão presentes nas igrejas batistas hoje. Né? Trindade. Você vê o pastor batista ignorante em relação a essa doutrina magna da fé cristã e outras Sim, doutrinas mais. Então, nós temos um corpo de doutrinas comuns a todo cristão. sim. Nós temos a nossa soteriologia que pode, né, há espaço dentro do movimento batista, tanto para uma leitura arminiana quanto calvinista. E esses distintivos que são considerados as marcas essenciais do povo batista. Eu reitero aqui quais são elas. O credo do batismo. Nós reconhecemos o batismo bíblico como sendo precedido necessariamente por uma pública profissão de fé. Sim. A quantidade de água é até um assunto secundário, embora hoje já tenha sido consolidado com o batismo por imersão. Os primeiros batistas batizavam por aspersão. Ah, é? É. Os primeiros batistas a batizarem por imersão foram justamente os batistas particulares, mais à frente. Né? Curioso isso notar. Essa separação igreja e Estado, né? Até por conta de uma influência, né? Os historiadores clássicos dizem que houve uma influência na Batista, porque quem de fato faz esse movimento no século anterior são os anabatistas, por conta de são duramente perseguidos, inclusive por reformados. Sim. Né? Não, a recusa de batizar os filhos, o respeito pela autoridade, mas dizendo, olha, Estado é uma coisa, igreja é outra. Né? A igreja não pode ser secretária de Estado. E também a questão do governo congregacional. Então, o modelo era piramidal, de bispos e tal. No caso presbiterianos, aquele governo presbiteral. E na Igreja Batista, a última palavra é com a congregação. Congregação é um governo congregacional, ela elege seus pastores, seus presbíteros, mas a congregação ela se autogoverna. Sim. Então, esses três elementos são considerados assim as três marcas distintivas do povo batista. Eu só quero lembrar que, embora sejam essas três marcas distintivas, o povo batista tem um lastro teológico em comum, um fundamento ali, com outras tradições. Sim. Né? Aquelas doutrinas que a gente chama de doutrinas centrais do cristianismo. Então, só lembra pra gente os três. Credo do batismo, governo congregacional, separação igreja e Estado. Certo. O que, curiosamente, hoje, vejam, praticamente todas as igrejas evangélicas defendem, né? Todos defendem a separação de igreja e Estado. Mas só os batistas defendiam isso no século XVII. Uhum. Né? Isso é um ponto interessante. É interessante isso. Que eu já vi aqui no Brasil, por exemplo, um debate sobre se um batista pode ser um dispensacionalista. E aí, se ele for um dispensacionalista, ele está traindo a tradição batista, né? Que os batistas eles têm raiz pactualista da teologia do pacto da Confissão de Fé Londrina, né? Eu acho que esse debate existe, né? Ele tem o seu lugar. Ele só não pode dividir as nossas energias e drená-las. Porque, Certo. por exemplo, John MacArthur. John MacArthur era batista. Ele, governo congregacional, ele era credo do batismo até a medula. E Separação de igreja e a Estado. separação de igreja e Estado, tanto é que ele, nesses últimos conflitos com o Estado da Califórnia, ele mostrou realmente, olha, aqui não. Ou seja, ele levou isso até as últimas consequências. Ele não aceitava o arbítrio do Estado nos assuntos de igreja. Então ele era um típico batista. E era dispensacionalista. Concordo com essa perspectiva? Não. Mas eu vou dizer, não, MacArthur não é um batista original. Por quê? Esse assunto, eu diria o seguinte, ele não é sem importância. Sim. Ele só não deve ser objeto de um conflito desnecessário. Porque nós temos homens bons nos aspectos diferentes. Tá? Então, em alguma medida, eu sei que esse debate existe, mas eu não diria que o batista dispensacionalista é um traidor da herança batista e tal, embora, por muito tempo, a maioria, se não todos, os batistas
não endossasse essa posição escatológica, entende? Sim, Então, assim, certo. minha palavra é mais de moderação, para a gente focar naquilo que é mais importante nesse momento. Sim. E, pastor, assim, vamos falar um pouquinho agora sobre a sua experiência como um pastor batista aqui no Brasil, Uhum. certo? O senhor já chegou a comentar um pouco sobre alguns problemas que existem no meio batista, aqui brasileiro, de pastor batista não sabendo questões da Trindade, definir isso corretamente. Uhum. Mas na sua experiência como um pastor batista, até mesmo na sua denominação, Uhum. o que o senhor diria que seriam as grandes. O trabalho que o pastor batista mais deveria focar nesse momento? Quais são os grandes desafios que o senhor tem percebido que as igrejas batistas, que o senhor conhece, obviamente, na sua experiência, elas têm enfrentado aqui no nosso país? Uhum. Bem, eu diria, primeiro, nós perdemos a nossa confessionalidade. Uhum, Então, esse, para mim, é o primeiro dos grandes desastres. Porque perceba, um princípio que se fortalece, né, na Reforma Protestante, conhecido como sola Escritura, somente Escritura, o princípio tem como fundamento a seguinte instrução: a palavra de Deus, ela é o padrão para nossas crenças e para nossas práticas. Fé e prática, doutrina e a vida, comportamento e as nossas doutrinas. Com o passar do tempo, muitas igrejas batistas trocaram sola escritura pelo nuda escritura. sim. Então, não queremos confissão de fé, não precisamos de confissão de fé, a Bíblia e somente a Bíblia. Isso parece bonito, a Bíblia e somente a Bíblia, mas qual o ponto? Os primeiros batistas, desde o seu nascimento, eles afirmaram sola escritura, a Bíblia como padrão para regular a doutrina e a prática, e as confissões de fé serviram como balizas para não permitir que se extraviasse dentro daquelas doutrinas magnas das Escrituras. Então, as confissões são importantes. Hoje, boa parte dos batistas ignora as suas confissões de fé, razão pela qual muitos pastores batistas olham para aqueles documentos com desprezo, ou ignoram, no sentido, nem conhecem, ou quando conhecem, desprezam como que sendo inócuo, sem valor, pregar Jesus, né, pregar o amor, essa conversa bem evasiva, né, e Uhum, tal. Então eu diria, falta confessionalidade. E eu digo para vocês, a confissão importa. A igreja tem que saber o que ela crê. E por falta dessa confessionalidade, nós tivemos um segundo problema, que é a bagunça litúrgica, o culto. sim. Então, o culto é um outro problema. A questão de liturgia. Viajando no Brasil de norte a sul, eu percebo como os cultos foram empobrecidos, né? Então, você não tem mais o aspecto da solenidade, da transcendência, né? As pessoas confundem muito alegria com adrenalina, né? Uhum, Adrenalina com alegria. Então, a influência pentecostal nos cultos, né? A linguagem mais antropocêntrica, subjetiva demais, né? No mesmo culto cai fogo, cai água, pega no pé do anjo, tem asa do espírito, uma linguagem muito subjetiva, não se uhum, canta mais as grandes verdades do evangelho. Então, nós temos problema de confessionalidade, um problema de liturgia, né? Ah, e nós temos, por conta, talvez como causa, né? um, um enfraquecimento muito grande do ministério pastoral. Por aham, muito tempo, a figura do pastor era um homem preparado, pregava com propriedade, pregava com segurança, com consistência. Hoje eu posso dizer para você, sem medo de errar, faltam pastores. Faltam pastores. Houve uma época em que você olhava assim o Brasil e falava assim, caramba, nós temos bons pregadores, bons pastores. Isso acabou. Quem tem um bom pastor, segure-o, preserve-o, proteja-o, porque não há pastores. Então nós tivemos um sucateamento dos seminários por conta da influência do liberalismo teológico, que muitos diziam que era uma firula, que não existia e tal.
mas os danos estão aí. A influência do progressismo, né? Chamado assim de progressismo, mas eu acho que na verdade é uma coisa, é um atraso, que é a influência da mentalidade das pautas socialistas, né? Sim. Transformando igrejas em ONGs, uma pauta diametralmente oposta à fé cristã, endossando ideologias bem antagônicas aos princípios cristãos. Enfim, e a linguagem de mercado. Sim. Né? Você vê agora esse pessoal do chamado coach, né? A igreja church, né? Então, descaracterizando os símbolos de fé. Você chega na igreja, você não sabe se está na igreja, né? A própria arquitetura foi transformada, né? Você não tem mais púlpito, você tem ali uma plataforma, um pastor não tem indumentários, ritos, a liturgia cultica, tudo isso foi sendo esvaziado. É os E o símbolos, resultado, os né? símbolos de fé. É. A fé cristã ela é simbólica. Então, o púlpito está ali na frente, a figura do pastor não é só uma pessoa, é uma instituição. A maneira como o pastor abre a Bíblia, a maneira como ele prega, a maneira como ele dirige as pessoas, como ele trata a pessoa mais jovem, como trata o mais idoso, o aconselhamento. Essas coisas todas vão formando a mentalidade da igreja, de uma geração. E nós perdemos isso. Então, eu diria, nós perdemos a confessionalidade, empobrecemos a liturgia, e parte desses dois primeiros problemas, a falta de confissão, de fé, a e a bagunça litúrgica é por conta do empobrecimento do ministério pastoral. Isso passa pela questão dos seminários e também porque muitos pastores, conscientes ou não, de forma deliberada ou não, imprimiram um modelo que é chamado de episcopado monárquico. Então, a figura do pastor como que um coronel da fé, Sim. único, sem aceitar nenhum tipo de cooperação. E aí não formou modelos, não formou novos pastores, porque o pastor forma outro pastor. Então, a ideia da pluralidade de presbíteros, curiosamente, a primeira controvérsia entre os batistas foi sobre pluralidade de presbíteros, Uhum. com John Smith. Ele tinha um professor em Cambridge, que foi um dos puritanos separatistas, saiu da Inglaterra, foi para a Holanda. Mais à frente, ele foi para lá com um grupo, ele se associou àquela igreja para servir, e o seu professor falou: aqui não, aqui é um pastor somente, eu não quero dois nem três. Tem uma confusão entre eles. Então, mas o modelo batista sempre foi ter mais de um pastor por igreja. Então, Uhum. aqui no Brasil, por muito tempo, se configurou a ideia de um único pastor. Sim. E aí, aqueles pastores bons foram falecendo, os seminários enfraquecidos, e o resultado está aí hoje. Né? É um cenário bem difícil. Eu não quero ser pessimista no sentido de falar assim: nada presta, tudo muito ruim. Nós temos coisas boas acontecendo. Aham. Boas igrejas, recuperando sua confissão de fé, dialogando com a sua rica tradição. Nós temos igrejas com cultos vivos, pujantes, saudáveis, encorajadores, igrejas missionárias envolvidas no campo missionário, fazendo um trabalho lindo, pastores formando novos pastores. Isso está acontecendo, mas eu acho que há um longo caminho, a curva ainda é muito longa para a gente fazer o caminho de volta para servir a essa geração e gerações subsequentes. E eu incluo a editora, né? A Uhum. editora Pronobis entra também nesse bojo de coisas boas que tem surgido. E, e eu queria, então, a gente está encaminhar aqui a nossa conversa para o fim. Ah, eu queria ver com o senhor um pouco, então, agora do que o senhor recomenda. O senhor trouxe aqui alguns livros, né? Sim, E eu uma queria coisa mostrar. que eu Uhum. já percebi é que a editora Pronobis, ela não é uma editora que é parte de um. E eu não falo isso julgando outras. Não é parte de um projeto de lucro e enriquecimento. Isso a Uhum. gente percebe pela própria linha editorial, que não é uma linha Comercial. comercial, certo? É uma linha de fato voltada para necessidades específicas. Então, quem que hoje seria o editor-chefe da Vou editora? responder sua pergunta, eu acho ela muito oportuna. Eu sei que esse vídeo vai circular. Eu quero dar aqui um testemunho. Uhum. Eu não preciso, eu digo isso sem nenhuma altivez, eu não preciso dos recursos da Pronobis. A Pronobis não nasceu com o objetivo de promover lucro. O primeiro livro publicado pela Pronobis nasceu dos meus próprios recursos. Eu vendi um carro para imprimir o primeiro livro, para fazer o primeiro livro.
e botei muito recurso e patrimônio da minha família na Pronobis. E ao longo desses anos todos eu não tenho salário na Pronobis, eu não tiro lucro da Pronobis, pelo contrário. Por muito tempo botei muito recurso. Agora praticamente ela se autossustenta, mas livro no Brasil, publicar livros no Brasil, e no caso como você falou, né, a linha editorial nossa, é um negócio dispendioso, é custoso, mas Deus tem nos dado graça. Mas a Pronobis não nasceu para promover enriquecimento, não que essas coisas sejam ruins, né? Sim, sim. Ilegítimas, mas o nosso foco é eminentemente ministerial, razão pela qual agora nós estamos, inclusive, já dando essa face para a Pronobis, não apenas uma editora, mas um ministério. Certo. Porque a distribuição de literatura é um ministério de serviço à igreja. Quanto melhor, quanto mais preparado estiver o pastor, melhor será para a igreja. Sim. As igrejas são formadas à imagem de seus pastores. Uhum. Então, qual é a ideia? É subsidiar, treinar, apoiar a igreja investindo em seus pastores. Então, nós temos feito isso. E a nossa curadoria, inicialmente, nós mesmos fizemos, temos ouvido outros pastores, temos um conselho editorial. Sim. No primeiro momento, eu fiz essa função de editor-chefe, hoje eu passei. Quem exerce essa função é o Cesare Turazzi, querido lá de São Paulo. Eu exerço a função aí de presidência, e liderando o trabalho como um todo. E nós temos publicado obras que sirvam aos batistas, mas também a igreja de uma maneira mais ampla. Então, nós temos publicado muito material sobre o Ministério Pastoral, pregação. Isso aqui, por exemplo, é um manual de pregação expositiva. Tony Merida é um pastor batista. Sim. Nós já temos 3 ou 4 livros dele. Inclusive, o livro mais vendido da Pronobis hoje é o Ame a Sua Igreja. É um livro de introdução à eclesiologia. Muito bom livro. Ame a Sua Igreja. 8 verdades sobre a igreja cristã, ou sobre a comunhão da igreja, algo assim, subtítulo. Esse aqui é um livro dele sobre pregação, já está na 2ª edição, um bom livro, né? Temos bastante material sobre pregação. Esses 2 são os últimos lançamentos. Esse aqui é de um pastor batista italiano, com excelente formação acadêmica, com doutorado. Ele fala muito sobre o romanismo, né? Igreja Romana Católica. E esse livro é o recente lançamento da Pronobis. Ele vai estar aqui em agosto, numa conferência lá em Brasília, né? E é o Leonardo Dexirico. Boa conversa com um amigo católico, como desenvolver ou apresentar o evangelho em amor. Já é o 3º livro sobre o catolicismo que a gente publica. Publicamos 2 de James White, que é um pastor batista britânico, Controvérsia Católica, um livro sobre Maria. É um bom livro para... Porque qual é o problema dos evangelhos de modo geral? O evangélico médio tem muita dificuldade em conversar com os católicos, e nós temos um país de maioria católica, ainda que seja nominal, né? Muitos, porque os evangélicos, boa parte do povo evangélico não conhece o catolicismo. Sim. Tem as caricaturas. Então a gente precisa conhecer o que o catolicismo ensina para apresentar o evangelho com consistência, em amor, né? Então ele propõe isso aqui, e os outros livros que a gente escreveu também é bem interessante. Esse de Maria, por exemplo, né? O que se fala de Maria? Se o católico tem mariolatria, o evangelho tem uma espécie de mariofobia. Aham. Praticamente não se ouve nada sobre Maria nas igrejas evangélicas, né? Então, aquele livro do James White, ele vai mostrar a Maria de carne e osso. Não é nenhuma divindade, nem também alguém que deve ser desprezado. Sim. Maria é o vaso através do qual Deus trouxe a água da vida, né? Maria é preciosa. E esse livro aqui, ele é muito interessante também, Prevenção contra a Queda, porque... Não preciso, não. Voltando aqui. Esse livro é um livro interessante porque fala sobre o cuidado que o pastor deve ter, e nós sabemos da quantidade de escândalos, né, que tem acontecido no país. É uma obra do século XVI, que foi reeditada pelo Joy Bick, editora dele lá nos Estados Unidos. A gente republicou o prefácio do Dr. David Icke sobre conselhos bíblicos para se manter de pé no ministério. Então tem bastante coisa. Eu queria lembrá-los, ainda há pouco falei desse livro, está lançando agora, Porque Somos Batistas, né? Uma imersão, é uma série de testemunhos de gigantes como Mark Dever, Al Mohler, e outros mais, falando como se tornaram batistas, por que continuam batistas, e elencando assim algum distintivo batista, né? Um livro muito bom, 400 e poucas páginas. Então a gente está publicando bastante material. Entramos agora na série do aconselhamento, livro sobre aconselhamento, e vamos entrar agora na seara
de livros acadêmicos. Estão lançando James Hamilton, Sim. Psicologia. Vamos lançar uma gramática grega, a gramática grega mais usada lá nos Estados Unidos nesse momento, Sim. do Dr. Robert Plumer. Então tem muita coisa vindo aí. Eu quero que vocês sigam a Pronobis. Vejo lá no Instagram, tem as conferências, Projeto Boss, tem muita coisa acontecendo. Beleza. Então a gente percebe que o Pronobis tem muitos títulos, diferentemente do Vasco da Gama, né, pastor? O senhor é vascaíno. Sim, eu sou vascaíno, E como todo bom cristão. Para comemorar títulos, tem que colocar uma editora que é para só assim para um vascaíno comemorar algum título, Eu né? quero só lembrá-los que o Vasco da Gama foi quem tornou o futebol um esporte popular. História é história. Então, qual o ponto? No Rio de Janeiro, o Fluminense, o Flamengo, né, eram times da elite e que excluíam os pobres, os negros. O Vasco foi o primeiro clube a integrar a massa, inclusive a população negra, e os times da elite jogaram o Vasco para fora do campeonato. Porque o Vasco não podia participar. O Vasco, o que ele fez? Construiu seu próprio estádio, sem um centavo público, com dinheiro dos torcedores. Primeiro estádio privado da América Latina, Vasco da Gama, lá de São Januário. Então, o Vasco da Gama é um time com uma história belíssima. Nos últimos 25 anos, está no exílio, está no cativeiro, mas dias melhores virão. Eu como corintiano sei o que é ter um estádio construído com o dinheiro do povo, né? Falou bem. Construído à custa de imposto. Pois é. Mas, pastor Judiclei, muito obrigado. A gente está encerrando. Foi uma honra para mim. O senhor é muito gente boa. Não sei se já lhe disseram isso. Se não lhe disseram, eu estou lhe dizendo. Muito obrigado. Tá? Que Deus abençoe o seu Amém. ministério Amém. como pastor, conferencista, também na Pronobis. Tá Tá? bom, meu amigo. E galera aí que está nos assistindo, se você quiser estudar, fazer um curso de teologia, se preparar para o seu ministério, eu quero convidá-lo a entrar no site da Escola Charles Spurgeon, www.escolacharlesspurgeon.com.br, conhecer as nossas opções e vir estudar conosco, tá bom? Então Deus abençoe, pastor Judiclei. Obrigado, Antônio. Deus abençoe a Escola Charles Spurgeon e a nossos amigos aí que acompanham o seu trabalho na internet. Amém. Valeu, pessoal.